Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos utilizando essa teleaula como instrumento para alcançar os nossos irmãos da nossa escola bíblica dominical, que se encontra aqui na Assembleia de Deus, Ministério Ferreira, no bairro do Mitsutani, presidida pelo nosso pastor setorial, pastor Nicodemos Alves. Por conta da quarentena, nós estamos impossibilitados de congregar os nossos alunos na IBD no domingo pela manhã, e nós reativamos um antigo canal do YouTube. Também estaremos enviando o link para os irmãos e os nossos alunos, os amantes da nossa escola bíblica dominical. Compartilhe, mas quando a escola voltar, seja presente e traga mais gente. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, o tema que nós iremos estudar agora, porque essa é a primeira aula do trimestre, do segundo trimestre de 2020, e é uma primeira aula de um conjunto de 13 aulas. O tema que nós iremos estudar é a carta de Paulo à igreja de Éfeso, e o comentarista dessa lição, da Escola Bíblica Dominical, publicada pela nossa casa publicadora da Assembleia de Deus, a CPAD, nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Batista. Ele foi o relator da comissão especial da nossa declaração de fé, e ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Essa lição vai nos falar sobre o mistério de Deus revelado para a igreja na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta carta ela é escrita para a cidade de Éfeso, que é uma importante cidade do Império Romano, com cerca de 300.000 habitantes, um número muito expressivo para a demografia da época. Éfeso é a capital da província da região da Ásia Menor, aonde você tem ali várias cidades onde vai se instalar diversas igrejas, principalmente por conta da estadia do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Ele e a sua comissão de obreiros vai alcançar mais de 90% de toda essa região da Ásia. Inclusive, é nesse período que alguns estudiosos entendem que vai surgir, vai ser aberta, implantada as igrejas que mais tarde vai figurar ali na carta de Jesus às 7 igrejas, nos inícios do primeiro capítulo e o capítulo 2 de Apocalipse. Bem, deixe-me situar aqui, ainda falando um pouco sobre a igreja de Éfeso. Paulo ficou nesta igreja, ou nessa cidade, por cerca de 3 anos, e foi o maior período que o apóstolo ficou em uma região pregando o evangelho. Nós vamos encontrar esses relatos históricos no livro de Atos, e capítulo 19 e 20, você vai entender ali que essa igreja surge nesse período. Nesse período também você vai ter o apogeu do ministério do apóstolo Paulo, e essa igreja vai se tornar uma importante igreja, num cenário do mundo da igreja primitiva nesse período do Novo Testamento. Nessa igreja de Éfeso, Paulo, mais tarde, indo para Jerusalém, para ser preso, já havia tido uma revelação de Deus sobre isso, e depois que ele sai de Éfeso e deixa a igreja estabilizada com presbíteros e uma igreja robusta, anos depois, indo para Jerusalém, ele marca um encontro com os presbíteros de Éfeso, em Mileto, e ali ele diz para esses irmãos que nunca mais veria o rosto deles. E depois de congratular com esses irmãos, com esses presbíteros, os líderes, perceba que você vê ali uma comissão de vários presbíteros que vai se encontrar com Paulo em Mileto,
e ali você já percebe que é uma igreja bastante expressiva, que tem uma comissão de muitos obreiros presidindo sobre esses setores, essas regiões. E Paulo se congratula com seus irmãos, se despede deles e nunca mais os vê. Paulo, na prisão, escreve essa carta para a cidade de Éfeso. Nesse período, Paulo vai escrever 4 cartas, né? Nós teremos a carta de Éfeso, nós teremos as cartas de Éfeso, Colossenses, a carta de Filipenses e a carta de Filemão. Paulo, ainda preso, preocupado com essa igreja, futuramente vai pedir para Timóteo, envia Timóteo para pastorear, presidir essa igreja, e depois escreve 2 cartas para Timóteo, orientando Timóteo como ele deveria se portar com essa igreja. Então perceba que Paulo tinha um envolvimento muito grande com a cidade e com a igreja de Éfeso. Bem, a própria carta, na carta nós temos a pista de que ela foi escrita da prisão, né? Em Efésios capítulo 3, versículo 1, nós temos essa evidência de que a carta foi escrita da prisão. Veja o que o próprio apóstolo diz na sua carta, na carta a Efésios, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Ainda em Efésios capítulo 4, versículo 1, o apóstolo escreve: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Ainda no capítulo 6 e versículo 20, nós temos uma outra evidência de que a carta foi escrita na prisão. Versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então aqui nós temos uma boa evidência de que essa carta foi escrita da prisão, ok? A carta de aos Efésios tem muitas particularidades, e dentre elas é que você vai encontrar uma robustez teológica, uma consistência teológica que as outras não tivessem, mas em Romanos e em Éfesos você vai encontrar o apóstolo Paulo discorrendo muito sobre a salvação. A epístola, né? Nós falamos carta, mas elas são epístolas, e há uma diferença das cartas pastorais para as epístolas, é que as epístolas elas têm uma introdução, uma saudação. Segundo, elas têm a parte doutrinária. E terceiro, ela vai ter a parte da conclusão, que é a parte prática. Paulo não é um teólogo de gaveta, né? Como alguns pensam, um catedrático, apenas simplesmente um academicista. Paulo, ele sim discorre profundamente sobre a teologia do Novo Testamento, né? Apresentando Cristo para os gentios. Ele vai sim trazer, como o próprio apóstolo Pedro diz que Paulo tinha pontos difíceis de se entender em suas cartas. Paulo teve um lado acadêmico, teológico, filosófico, mas todas as suas epístolas concluíam com a vida prática, de compor todo aquele ensino, toda aquela consubstância teológica no dia a dia. E é como se ele estivesse dizendo: não vale a pena ter tanto conhecimento se você não tem como pô-lo em prática, ok? Como eu havia dito, nós não vamos nos prolongar, porque
é apenas para que os nossos alunos não fiquem sem nenhum tipo de contato, não perca o convívio com a nossa EBD. Vamos falar um pouco sobre o apóstolo Paulo na sua introdução, porque a nossa carta, a nossa lição de hoje vai falar sobre o início da carta. A primeira lição fala sobre o início da carta, e o tema da lição, não sei se eu tinha dito antes, vou falar agora, vou repetir de novo, se eu disse, vou repetir: a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. E como é que Paulo começa a carta? Como ele inicia a carta? Está no capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bem, nós já temos aqui, no início da carta, Paulo está evocando a sua autoridade apostólica. Ele identifica a si mesmo como apóstolo. O início da carta, é bom nós observarmos que a carta faz uma apresentação do remetente, mas também ela faz uma apresentação dos destinatários. A carta, como se inicia no primeiro versículo, vai evocar a autoridade apostólica de Paulo para pregar aos gentios. Já visto que nós estamos falando aqui de uma cidade grego-romana. Não é, embora existiam muitos cristãos judeus espalhados, na diáspora, ali eles saem de Jerusalém e eles se espalham por toda a região ali da Península Itálica e também ali na questão na parte da Turquia, ali na parte do Oriente Médio, eles se espalham ali no norte da África, mas essa igreja tem um número expressivamente grande de cristãos gentios. E Paulo, no início da carta, evoca a sua autoridade apostólica para evangelizar aos gentios. É bem verdade que o apóstolo Pedro foi quem primeiro evangelizou os gentios, ali em Cornélio, na casa de Cornélio, o centurião romano. Mas isso foi uma realização de Deus na vida do apóstolo Pedro, porque Jesus havia feito uma promessa a Pedro, lá em Mateus capítulo 16, por conta de uma revelação que Deus deu para Pedro acerca de Jesus. Quando Jesus pergunta o que vocês dizem acerca do Filho do Homem, o que os homens pensam acerca do Filho do Homem, o que vocês pensam acerca de mim, um dizia que o Senhor é o profeta Jeremias, outros dizem que o Senhor é o profeta João Batista, e Pedro, através de uma revelação, por revelação do próprio Deus, disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta foi uma espécie de senha dada por Deus a Pedro, que acionou, o gatilho naquele momento, sinalizou a Jesus que ele poderia revelar naquele momento o seu propósito de fundar a sua igreja. Quando Pedro diz isso, Jesus disse: olha, Pedro, não foi a carne nem o sangue que você revelou, mas o próprio Deus, o Pai que está nos céus. E aí Jesus profere a palavra poderosa para a sua igreja, que ele fundaria a sua igreja e nem as portas do inferno prevaleceriam sobre ela. Vamos ler Mateus 16, versículo 19. Foi uma promessa que Jesus fez a Pedro. E nessa promessa, Jesus falou assim para Pedro, no versículo 19: e eu lhe darei as chaves
do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será ligado nos céus. Os católicos usam esse texto para sustentar, né, o conceito, o princípio do papado, e apontam Pedro como o primeiro papa da Igreja Católica. Mas na verdade nós não entendemos assim. Jesus não está estipulando um ministério papal sobre Pedro. Jesus está fazendo uma promessa a Pedro, e essa promessa se cumpriu, porque Pedro seria o primeiro a pregar tanto para os judeus como para os gentios. Quando Pedro, ali em Atos 2, depois da descida do Espírito Santo, prega, quase 3.000 almas se convertem para o Senhor. Depois, Pedro prega para Cornélio, e Cornélio, que era grego, que era romano, se converte a Jesus junto com toda a sua casa. E a igreja reconhece isso depois, a igreja de Jerusalém. Em Atos capítulo 11, versículo 18, a própria igreja de Jerusalém reconhece que Jesus também queria salvar os gentios. Atos capítulo 11, versículo 18. Escola dominical é Bíblia. Não se faz escola dominical sem Bíblia. Então, temos que ter essa familiaridade com os textos. Capítulo 11, versículo 18. Diz assim: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Eles estavam falando aqui sobre a questão do relatório de Pedro, quando o Senhor o enviou para pregar para Cornélio. Então, os primeiros cristãos convertidos, tanto judeus como gentios, foi por intermédio de Pedro. Mas Jesus levantou o apóstolo Paulo para os gentios e o apóstolo Pedro para evangelizar os judeus, né? Você percebe isso, o próprio Paulo diz isso em Gálatas capítulo 2, versículo 7. Paulo vai dizer que ele é o apóstolo enviado para os gentios. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, né? Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, a gente sabe que os gentios circuncisavam o prepúcio, né? Esse operou também em mim com eficácia para os gentios, que eram os da incircuncisão, ou seja, aqueles que não cumpriam o ritual abraâmico, aliança abraâmica, né? De ao 7º dia a criança cortava o prepúcio. Então os gentios não tinham essa cultura judaica, esse ensino religioso dos judeus. Paulo está dizendo: Pedro eficazmente operava o evangelho, Deus operou poderosamente o evangelho na vida dele para os da circuncisão, para os judeus, né? E aí ele faz uma alusão a si próprio com relação aos gentios. O próprio apóstolo Paulo se intitulava o apóstolo dos gentios. Em aos Romanos capítulo 11, versículo 13, nós vamos encontrar a expressão do apóstolo Paulo evocando para si, né, a missão de pregar o evangelho para os gentios. Em aos Romanos capítulo 11, versículo 13, nós encontramos o seguinte, que está escrito assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios,
glorificarei o meu ministério. Veja, né, ele mesmo aqui se identificando como um apóstolo para os gentios. Em Atos também nós vamos encontrar isso. Quando Jesus fala com Ananias para ir orar por Paulo, o próprio Jesus fala que ele seria um instrumento de Deus para testemunhar aos gentios, certo? Então, nós podemos ver aqui Paulo evocando a sua autoridade sobre a igreja de Éfeso, falando sobre sua autoridade, a sua incumbência do próprio Deus para pregar a eles. Era como que se Paulo estivesse dizendo para os Efésios: eu estou aqui pregando para vocês porque eu fui enviado por Deus para vocês. E eu tenho autoridade para tal. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Pois bem, aqui temos mais uma vez, ainda na saudação, continuando, o que Jesus fala através de Paulo, né, no versículo 2 do capítulo 1, que é o intuito da carta, está assim: pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqui está a primeira característica da igreja de Jesus: ela é santa, né? Todos aqueles que estão em Jesus, eles são santos, porque fazem parte do corpo de Cristo. Por isso que não há possibilidade de salvação se o indivíduo não estiver em Jesus. Veja que ele usa a expressão aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo, né? Se não estiver no corpo de Cristo, como ele mesmo disse, né, no Evangelho de João, se não estiver a vara ligado à videira, corta-se e lança-se ao fogo. A vara que está ligado à videira precisa dar frutos. É impossível alguém estar ligado à videira, recebendo a seiva da videira, estando na videira e não produzir o fruto da vide. Há uma correlação, uma correspondência, há um fluxo de vida do próprio Cristo para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Ainda na saudação, o apóstolo Paulo diz mais. Ele fala aos santos, que é a primeira característica da igreja. A igreja é santa, e quem está na igreja é santo. E aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E fiéis. Ou seja, aqui está a segunda característica da igreja santa. Ela é fiel. A igreja, ela é fiel. Por que ela é fiel? Porque ela escolheu, ela se comprometeu em seguir a Cristo, em ser uma seguidora de Cristo. Por isso que Paulo resolve, né, tem permissão de Deus para revelar os mistérios de Cristo à igreja, a essa igreja. E aqui nós vamos depois, mais tarde, nas próximas aulas estudar que mistério de Cristo é esse. Algumas pessoas podem pensar que esse mistério de Cristo aqui é um rolo santo que desce e desenrola e você vai entregar uma revelação de Deus, alguma coisa que está escondido. Não, a revelação, a revelação do mistério de Deus que está em Cristo aqui é que o Evangelho, a salvação de Deus foi revelada ao mundo através de Jesus, que os profetas apontavam no Velho Testamento, né? Todos aqueles símbolos e tipologias do Velho Testamento, as menções proféticas, principalmente as profecias messiânicas, apontavam para um Salvador, para um projeto de salvação que Deus traria ao homem, à humanidade, por intermédio de Jesus. Esse é o mistério da salvação, mas nós vamos nos aprofundar mais nesses conceitos nas aulas seguintes, principalmente na aula número 3, onde nós iremos tratar sobre eleição e predestinação. Bem,
ainda a saudação, já concluindo, ela diz assim: a vós a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, né? A graça e a paz. A paz vem de Deus e de Jesus. Mas antes da paz ele fala a graça. Por quê? Porque é um sinal, né, que Paulo está dizendo aos Efésios. Já é uma introdução pedagógica. Olha, vocês foram salvos pela graça, né? Vocês foram salvos pela graça, como está aqui em Efésios, na própria carta de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, está assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, no início da carta, na saudação, Paulo já vai dar prévias, né, de como ele vai, do que ele vai tratar e como ele vai tratar sobre a igreja, a revelação de Deus para a igreja, a salvação de Deus para a igreja e a forma como a igreja, os fiéis, os santos da igreja, né, em Cristo, devem se portar na terra. Bem, quando ele fala sobre a paz, né, graça e paz, graça e salvação. E quando ele fala sobre a paz, é porque em Cristo o homem foi reconciliado em Deus, a Deus, né? Cristo rompe a barreira, o muro, né, que fazia separação entre homens e Deus. Por isso que ele fala paz. Essa paz aqui não é uma paz comum, né? É uma paz do dia a dia, não. É uma paz, no conceito teológico, é uma paz que fala sobre a religação, né? A união que foi perdida com a queda do homem. Amém? Então eu espero que os irmãos possam ter sido edificados com essa rápida explanação. Nos perdoe ainda a falta de recursos e de estrutura melhor para um vídeo mais bem aplicado, mais bem desenvolvido. Ao longo dessas aulas, Deus pode ir nos abençoando e abrindo portas. Venha para a escola dominical, traga a sua família, traga seus filhos. Assim que nós voltarmos para nossas aulas, não faça da escola dominical um culto de segunda classe. A escola dominical, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, é a igreja que evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. Deus em Cristo vos abençoe. Amém.